Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro. Neste dia dedicado também à Virgem Maria, estamos nesse tempo da Quaresma, neste sábado, depois das cinzas, em que começamos já a preparar o nosso coração para esse tempo da graça. Esse tempo que a igreja nos convida a um maior recolhimento, nos convida a um tempo de conversão. Quaresma é um tempo de voltarmos para Deus, de voltar o nosso coração e de nos convertermos mais ainda. Somos convidados à conversão permanente. Mas no tempo da Quaresma, a relembrarmos os propósitos, e eu falava no início da Quaresma, quais são, antes da quarta-feira de cinza, quais são os propósitos que você decide viver durante esses 40 dias. Qual vai ser as graças que você vai pedir ao Senhor de viver, mas também aquilo que você vai renunciar, aquilo que você vai ver como uma abstinência, e o que você vai ofertar ao Senhor nesse tempo. Nesse tempo de maior intimidade, de escuta, somos convidados todos nós a irmos ao deserto e deixar que Deus fale ao nosso coração. Não devem ser 40 dias passados em vão, mas a cada dia deve ser uma graça recolhida. E a maior forma, a melhor forma de recolher essas graças é através da palavra de Deus. Então, graças a Deus, a igreja nos ensina, nos oferece esse método que é a Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, onde podemos a cada dia ir trabalhando, se deixando ser trabalhado na nossa alma pela palavra que a igreja nos traz, que a igreja nos oferece, por toda a graça vivida neste tempo. E hoje, neste sábado, como eu falei no início, que é um dia dedicado à Virgem Maria, também peçamos a ela a intercessão. Nesse tempo da Quaresma, peçamos à Virgem Maria de sermos fiéis até o fim, como ela foi, até o fim, aos pés da cruz. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, que é retirada do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de água que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutarás a herança de Jacó, teu pai. Então, na leitura de hoje é interessante porque pela boca do profeta Isaías, Deus vai nos convidar a gestos solidários. E é interessante porque ele vai dizer: se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Então, o profeta nos convida a esse olhar que vê a necessidade do outro. E o tempo da Quaresma, a primeira conversão é deixarmos de olhar para dentro de nós, olhar para o nosso umbigo, as nossas necessidades particulares, o nosso eu, o nosso ego, mas ter um olhar que vê além, um olhar que vê o indigente. Que indigente é esse? É meu irmão de comunidade, é meu irmão que está ao lado. Não é indigente no sentido geográfico, mas quantas vezes nós somos indiferentes àqueles que estão ao nosso lado? Quantas vezes os nossos irmãos passam por nós e tratamos como indigente? E o Senhor, através do profeta Isaías, vai nos convidar a termos o nosso coração aberto, a acolher o outro nas suas pobrezas, nas suas fraquezas, a acolher o outro na sua miséria. E também ele faz um convite a cada um de nós a dar socorro ao necessitado. Então, socorrer de que forma? Primeiro, amando, acolhendo, cuidando, zelando, prestando um ato de caridade, vivendo essas três graças que a igreja nos pede na Quaresma, a esmola, o jejum, mas também viver esse ato de caridade, esse ato de cuidado, esse ato de fato de sairmos de nós mesmos e prestar ao outro uma boa ação. E é isso que o profeta vai nos convidar, ele vai dizer: e aquele que exercer essa solidariedade nascerá
nas trevas a tua luz. Ou seja, aquilo que em nós muitas vezes é treva, é escuridão, porque estamos fechados em nós mesmos, à medida que nós vamos saindo da nossa própria realidade, do nosso olhar negativo e começamos a cuidar do outro, a luz de Deus, né, vem sobre cada um de nós. Então somos convidados nesse dia a renovar de fato a nossa disposição de seguir Jesus e verificar o que é que nós precisamos mudar dentro de nós, na nossa vida, para ter esses gestos, esse cuidado com o outro, essa atenção que o profeta Isaías vai hoje convidar a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 85. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai, vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Então, o convite hoje do salmista é ter esse coração de súplica. O salmo de hoje é uma súplica. Ele vai nos lembrar a importância de clamarmos o Senhor sobre cada um de nós. E ele começa dizendo: inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Então, primeiro, o salmista nos faz reconhecer que somos pobres, que somos fracos, que somos infelizes. E ele vai suplicar: Senhor, inclina o teu ouvido e escuta-me, né? Escuta o clamor do pobre, escuta o clamor daquele que sofre e que clama a misericórdia de Deus. Depois ele continua: protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Então, depois da súplica, o salmista vai renovar a sua confiança em Deus. E ele espera, ele tem a esperança de que o Senhor, de fato, escuta o nosso grito e vem nos salvar. E que o Senhor age não só com piedade, mas com misericórdia. E aí ele clama, né? Piedade, Senhor, de mim. Tens de piedade, porque eu clamo por ti todos os dias. Por isso, animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Então, esse convite de elevarmos a nossa alma porque nós acreditamos, nós cremos na misericórdia e na piedade de Deus. E ele vai reconhecer que o Senhor é bom e clemente. O Senhor é perdão para aquele que o invoca. Então, que neste dia invoquemos o Senhor, a sua infinita misericórdia, o seu perdão sobre nós, porque de fato o Senhor ele é bondoso, ele é clemente. Ele não para nas nossas faltas, mas ao contrário, o Senhor estende a sua mão a cada dia e nos dá a graça de recomeçar sempre, né? E aí o salmista termina dizendo: Senhor, escutai a minha prece, o lamento da minha oração. Então, que neste dia renovemos a nossa confiança no Senhor, que escuta a nossa prece, o lamento, né, o grito do nosso coração que clama por misericórdia e piedade. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coleteria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então, no evangelho de hoje, Jesus vai dar uma bela exortação para os fariseus que estavam preocupados com aqueles com quem Jesus se aproximava, com aqueles com quem Jesus chamava para o seguir. E aqui a gente vai usar o exemplo, né, de Levi, que foi, de fato, convidado, provocado pelo Senhor, que passa e que diz a ele: segue-me, e ele deixa tudo. E aqui ele era um cobrador de impostos, né? Então era considerado um pecador. Mas Jesus não olhou a profissão, Jesus não olhou o serviço dele, mas Jesus olhou aquele jovem que certamente habitava uma sede no coração. E a sede de Levi era tão grande que ele deixou tudo e o seguiu. Ele não pensou duas vezes.
E aí os fariseus vão murmurar, dizendo, mas como é que Jesus vai sentar com esses, vai convidar, né, vai de fato chamar esses cobradores de impostos, esses pecadores? E Jesus que vai fazer uma exortação. Eu não vim para os sadios, eu não vim para os sãos, mas para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam da misericórdia. E hoje devemos nos colocar como esses doentes, esses que precisam da misericórdia de Deus e que escutam a voz do Senhor e podem seguir. E aí ele vai dizer, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, que é cada um de nós hoje. Aceitemos a nossa humanidade, aceitemos a nossa condição e nos deixemos de fato ser interpelado pelo Senhor a seguir a sua voz e a segui-lo, os seus passos no chamado particular que o Senhor faz a cada um de nós. Então, que neste dia, nessa liturgia que a igreja nos oferece, tenhamos um coração aberto, alargado, que se deixa ser de fato conduzido pelo Senhor, que não calcula, mas que reconhece que Deus tem um olhar de misericórdia, que não olha para as nossas faltas, mas simplesmente nos ama e nos chama ao seguir. E eu quero agradecer a todos aqueles que rezaram pelo nosso Festival de Jovens em Palmas. Foi um tempo de grande graça, não só para a nossa comunidade, mas para aqueles jovens que estiveram lá, que puderam tocar na beleza, na profundidade da palavra de Deus, através das formações, através dos momentos artísticos, dos acompanhamentos, da Santa Missa, dos ofícios. E quero fazer um convite àqueles que são aqui da região do Rio de Janeiro. Teremos também o mesmo festival que fizemos no Carnaval, só que agora na Casa São Francisco de Sales, do dia 1 ao dia 3 de março. Então você que é do Rio, que quer participar, ou você que conhece jovens que precisam viver esse tempo da graça, beber esse tempo, né, do Senhor, nesse tempo da quaresma, através da sua palavra, fica aí o convite, o nosso Festival de Jovens, de 1 a 3 de março. Então participe conosco e faça o convite para que muitos jovens também possam viver esse tempo na escuta da palavra de Deus. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.